Paz, povo de Deus. Meditando aqui na palavra, estava pensando aqui em devoção e pensando que quem tem um chamado de profeta vê coisas antecipadas, tem informações privilegiadas e muitas das vezes é enviado para falar a pessoas que não vão dar crédito, é enviado a ministrar de coisas que não aconteceram e nem tem sinais tangíveis de que vão acontecer. E muitas das vezes são questionados, até escarnecidos, pelo que Deus entrega. Mas descansa teu coração, porque aquele que chama, ele garante. E a glória tem que ser toda dele. Que seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Buscar um nível de amadurecimento a ponto de entender que você só é um instrumento na mão do Senhor. E no caso, eu estou falando de ser profeta. Você é uma boca que fala aquilo que Deus quer. E sim, você vai ver e vai ouvir de coisas que são difíceis de assimilar, de entender. Mas quando você constrói uma vida de devoção, quando você constrói uma vida de relacionamento, de intimidade com o amigo Espírito Santo, com a palavra de Deus, não uma vida perfeita, tá? Mas uma vida que não depende do teu estado, não depende das tuas emoções, não depende da sua saúde, nem muito menos da sua posição na sociedade, profissão ou situação financeira. Depende de ter um coração disposto, quebrantado, para ouvir, se prostrar, obedecer, se deixar moldar. Eu não estou falando aqui de coisas fáceis não, porque quando se escolhe viver dessa maneira, você precisa abrir mão de muita coisa. Você também, às vezes, não abre mão, mas perde muitas coisas. Coisas que têm um significado muito grande, muito forte. Mas apesar disso, eu tenho, no decorrer dos anos que eu tenho vivido com Deus, eu tenho percebido que, apesar de, vale mais a pena viver uma vida de devoção, onde vai chegar uma época dessa vida de devoção que fica insuportável ficar 1 minuto sem falar com Ele. E às vezes você se sente até meio doida. Você tá na rua, tá falando, você tá pensando, você tá trabalhando, você tá em comunhão, tá falando com Ele, deitado em pé, tomando banho, comendo. Tamanha necessidade, sabe? De estar perto
de andar com o Espírito Santo. E quando você obtém dele algumas direções e revelações, ainda mais quando essas visões e revelações não dizem respeito só a você, dizem respeito ao outro, à sociedade, à nação, ao teu ministério, à igreja. Essas visões, revelações, profecias, elas se tornam às vezes pesadas de carregar. Não fica mal se você se questionar pelo que você está vendo, para você que tem esse tipo de relação com Deus, porque a intimidade traz isso. E Deus, ele não limitou não, sabe? É para quem quer e tá com disposição de buscar, de viver essa vida atrás dele. Quando Deus te der algo e esse algo for surreal, esquisito, porque não é natural, tenha paz e lembra que quem te chamou garante, e quem te chamou não perdeu o controle, e quem te chamou não é covarde e não vai te deixar sozinho nesse negócio. Muitas das vezes precisamos ser ousados e abrir a boca para falar. Mas é isso mesmo que Deus quer. Porque aí a glória é toda dele. Você não tem obrigação de fazer cumprir aquilo que Deus determinou, que Deus direcionou, que Deus liberou. Quando a palavra ela é de Deus, o compromisso é todo dele de fazer acontecer, de cumprir com o que ele falou. Então, profeta, descansa, porque você não precisa mover o seu braço. Afinal, Deus não é Deus de confusão. Ele chamou Samuel e Samuel não precisava ficar orando a Deus para que Deus cumprisse o que ele falava. Samuel tinha um respaldo de Deus. Ele chamou Jeremias. Jeremias profetizava o que Deus mandava e não precisava ficar orando para que se cumprisse a profecia. Daniel, as visões que Daniel teve, muitas delas não se cumpriram no seu tempo. E algumas coisas estão acontecendo no dia de hoje. Será que Daniel foi chamado de falso profeta? Jesus foi chamado de Beelzebul. Expulsava demônios pelo espírito de Beelzebul. O importante é que você que é chamado tenha certeza de que você tem uma comunhão com aquele que criou os céus e a terra, e mantenha essa devoção diária e contínua. E não é por causa das vozes externas que você vai deixar de perseguir. Eu gosto de falar perseguir. E de seguir o seu mestre. Daí, se vai acontecer ou não o que ele mandou, você falar o que ele profetizou através de você, o que ele te deu como visão, não é responsabilidade sua, não, descanse. Porque ele disse: eu velo pela minha palavra para cumprir Jeremias. Pensa nisso. A paz.